Leandro, fala-se muito em inteligência artificial impactando o ensino pelo mundo afora. Vamos falar um pouquinho disso? Sim, sim, faz sentido. Primeiramente, vamos fazer a diferença entre realidade virtual e inteligência artificial. Dá uma ideia, o que é um e o que é o outro, para ficar bem claro, para não ter a misturança que Boa. tem aí. É importante. A realidade virtual, na verdade, hoje os óculos de realidade virtual que você enxerga em 3D reproduzem ambientes físicos com uma propriedade, com uma qualidade de ambientação nessa reprodução que o teu cérebro não sabe se você está vivenciando uma experiência virtual pelo óculos ou se você está no local físico de verdade. Tanto é que são proibidos ambientes virtuais que você caminhe pelos ambientes virtuais. Certamente alguém cairia da escada, debruçaria pela janela. Pokémon sem óculos já é uma tragédia, você imagina? Porque você sai andando, visitando espaços, né? Vamos lá, o que a gente tem mais acesso, talvez, no Brasil, os ambientes de apartamentos decorados, quando você vê numa maquete 3D. É impressionante, você se sente lá. Colocando óculos, o poder da realidade virtual, ele é absurdo, assim, no ponto de vista de qualidade que você pode dar de experimentação, de vivência. A inteligência artificial é a partir do momento que a programação dos computadores chegam a um nível de sensibilidade em respostas racionais, lógicas e algumas emoções que os computadores conseguem reproduzir, que você caminha para a robótica, que você caminha para a resolução de problemas que antes uma pessoa precisava estar lá resolvendo e a inteligência artificial faz isso. É a partir do momento que você tira algumas pessoas de postos de trabalho e o computador faz o trabalho por aquela pessoa. Por quê? Porque respostas que antes eram sinápticas, você precisaria do cérebro humano dando uma condição de dar um input, de ter um resultado, o computador resolve sem a presença do ser humano. Que em poucos anos, no máximo 5 anos, mais de 40% do trabalho feito hoje pelo homem será feito por máquinas. Mas o homem, o ser humano, ainda vai ter que estar por perto. Como é que você teve alguma experimentação assim, tátil com as máquinas fazendo coisas nessa tua viagem? Pela primeira vez na vida, eu fui servido por um robô. Então eu visitei o Cafex, que é uma franquia de café nos Estados Unidos. X, o que é o X? De Experience, Cafex. Cafex. E eu pedi um café. Quando vejo, vem um braço mecânico, ele pega, prepara o meu café na máquina, tira o meu café, entrega. A hora que eu retiro o café dele, ele me dá um tchau com o braço mecânico. Legal. Eu andei no Tesla totalmente automatizado, então sem a necessidade do motorista. Eu visitei laboratórios de robótica, onde vi muita automação e impressão 3D. E o que me chamou a atenção são os robôs que estão lá, pet robô. Então você joga a bolinha, o cachorrinho entende, ele vai lá, pega a bolinha, se você se esconder, ele sai te procurando e te acha. Então tudo dá de robotizar, tudo por programação binária, hoje se consegue ter desempenho que antigamente só ser humano conseguia ter. É incrível. Nós publicamos no Conte aqui uma notícia de que aquela casa de leilões, a Christie's, colocou à venda o primeiro quadro feito por inteligência artificial. Foi arrematado por $432 mil. Como é que é isso? Um quadro, uma obra de arte, valer $500 milhão feito por uma máquina ou por um conjunto de máquinas? Como é que é isso? E é bem interessante, né? Porque a gente está falando de um quadro que talvez nessa... Tudo com pixels, não é evidente, né? Mas talvez nessa nova ordem, que é a ordem da inteligência artificial, o processo artístico ainda seja reservado para o ser humano como algo de mais-valia no ser humano. Então, quando um quadro chega nesse valor, me preocupa mais ainda. Agora, imagina se a gente está falando de profissões que são de programações lógicas. Um advogado que tem que escrever uma petição lá e tem que consultar um monte de código. Como que a cabeça do ser humano vai gravar melhor do que o robô
da inteligência artificial todos os códigos combinados e dar um diagnóstico. É impossível. Então é um desafio. Eu acredito que vai sobrar ao ser humano justamente a capacidade de coordenar esse processo todo. Por isso que a gente volta lá para as premissas da educação, que são as habilidades gerenciais, as habilidades de dialogar. Claro que todo mundo vai precisar entender um pouco de programação no futuro. Uns com um nível mais elevado, outros menos. Mas todos teremos que nos adaptar à tecnologia. A grande realidade não é mais o que saber, é o que fazer com o que a gente sabe. Com ela, né? E aí vai ter espaço para o ser humano. Você acredita que a inteligência artificial é uma alternativa para suprir os baixos níveis de crescimento e produtividade, por exemplo, que nós conhecemos aqui no Brasil? E em que tempo isso poderia ser solução? O tempo que será a solução é uma incógnita, né? Em poucos anos dizem que a inteligência artificial vai ter o mesmo desempenho, sempre vai ter um robô que consegue pensar como o homem mais inteligente. A vantagem ou a desvantagem para os humanos da inteligência artificial é que, como ele se reprograma, ele aprende sozinho, dizem que em menos tempo posterior a isso, um robô será mais inteligente que a humanidade toda reunida. E nós estaremos vivos lá, Jailson, para ver isso acontecer. O que eu entendo? Entendo que se nós nos organizarmos individualmente, não estou nem falando como uma estrutura social, mas se nós entendermos essa realidade, nós estivermos nos preparando para conviver com o colega, daqui a pouco não é o Jailson, é a máquina, daqui a pouco não é o professor, é a máquina. Na 42 não tem mais o professor. Daqui a pouco em outra escola é um robô professor. E se a gente parar para pensar na 42, o computador já é o professor robô, já é a inteligência artificial formando os programadores da França e do Vale do Silício. Então, se a gente tiver a consciência que a gente vai precisar conviver, certamente isso vai gerar mais produtividade, certamente entraves que nós temos de produtividade, porque para o ser humano é complexo, de maneira automatizada vai se ganho em escala, em velocidade operacional, e aí a gente vai precisar alocar ser humano em outras funções que surgirão. Porque também eu acredito na teoria econômica, né, de que a gente pode expandir a economia exponencialmente. Então, a partir do momento que a gente tira o ser humano do burocrático, do dia a dia, e a gente começa a explorar o potencial criativo, criando novos robôs, quantos problemas nós ainda temos para ser solucionados, né? Se a gente vê a evolução da medicina da penicilina até hoje, mas quantos desafios nós temos? Eu vi uma impressora de orelha. Então, o sujeito teve um acidente, perdeu uma orelha, vai numa bioprinter lá, dá um Ctrl P, ela imprime uma orelha direita proporcional à tua esquerda. O médico vai lá e implanta. O robô sabe fazer, mas quem vai ter uma ideia dessa de imprimir a orelha? Essa pergunta que eu ia te fazer, como é que a sociedade pode usufruir dos benefícios advindos da inteligência artificial? Com esse exemplo que você deu, é possível isso? Que outros, como é que a sociedade tem que começar a olhar para isso e aceitar isso? Até porque a bioprinter a gente tem um problema de transplante de órgãos. Hoje é um problema. Morre gente porque não conseguiu um fígado, um rim, um coração. E a impressão de órgãos, ela está evoluindo numa velocidade impressionante. As válvulas cardíacas, as veias, tudo isso hoje a gente já se consegue imprimir. Então é um benefício para a sociedade. A robótica acessando lugares que o homem não conseguiria acessar, tanto em fundos abissais quanto fora da órbita terrestre, que já existem mecanismos, mas a grande questão esses mecanismos se tornarão inteligentes, eles estarão lá podendo tomar decisões sobre a pesquisa que está sendo feita naquele ambiente hostil. Isso tudo vai trazer para o ser humano ganho, evolução mesmo. A gente vai para outros patamares tecnológicos, a gente vai para outros patamares de conforto, a gente vai para outro patamar de dia a dia, das coisas acontecendo com a gente de uma maneira mais limpa, mais segura, mais eficaz, mais saudável para a convivência. Muito bom.